mas não é segunda. Bem parecido. Nós vamos falar, então, novamente um pouquinho sobre qualidade. Eu quero começar por um outro tópico, eu vou colocar um vídeo, eu já coloquei esse material para vocês, na verdade, tanto no sistema quanto nós passamos em sala de aula. Mandei as apostilas também, eu não sei se vocês salvaram as apostilas que vocês precisam. Nós vamos entrar depois naquelas apostilas lá e vamos seguir um passo a passo para nós podermos fazer a avaliação número 2. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, podem falar, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Ai, minha voz já tá... Vamos lá, vou dividir essa tela aqui. Teoricamente, todos têm que ver uma página cor-de-rosa aí. Positivo? Estão vendo? Sim. Sim, muito bem. Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês verem, vamos ver se ele roda aqui bonitinho, tá? Então, vamos lá. Hello? Ixi. Ah, não vai reproduzir a mídia não, infelizmente. Então vamos passar essa mídia aqui. Bom, nós falamos aí sobre qualidade pessoal, falamos sobre qualidade de imagem, falamos sobre qualidade nos serviços. Eu já passei esse material para vocês, mas nós vamos falar novamente, para a gente poder engrenar novamente as atividades dessa semana. Então lá, programa de qualidade na prestação dos prestadores de serviço na área da saúde complementar. Primeira coisa, o que é saúde complementar, segundo os regimentos internos que nós temos aqui no Brasil? Quem sabe me dizer, o que é saúde complementar? Vocês sabem que o nosso processo de saúde é o SUS, não é isso? O SUS, ele é válido para todo o país. SUS, todo país que você for, você vai passar pelo processo do SUS. Mas aí nós temos aí prestadores de serviço na área da saúde suplementar. Professor, saúde suplementar é aquele suplemento energético que eu compro para poder ganhar musculatura quando eu estou fazendo academia? O pessoal não vende aquilo lá para vocês como suplemento? Ah, é um suplemento. Mas e o prestador de serviço? O que é um prestador de serviço na saúde suplementar? Bom, a saúde suplementar no Brasil, ela é tudo aquilo que trabalha e age paralelo ao SUS. Então, segundo a ANS, como agente de indução da qualidade no âmbito de prestadores de serviço, eu vou ter aqui a ANS, prestadores, beneficiário, operadores, prestadores, beneficiário e beneficiário. Então, eu tenho um beneficiário diretamente da ANS, Associação Nacional de Saúde. Eu vou ter pessoas que prestam serviço para a ANS, vou ter operadoras que prestam serviço da ANS para prestadores, que por sua vez vai prestar esse serviço ao beneficiário. Isso está diretamente relacionado ao SUS. Por quê? Eu tenho um hospital, na minha cidade tem um hospital chamado Maria Chiquinha, e eu quero colocar um serviço de prestação de imagem para esse hospital. Lá eu sei que não tem um tomógrafo, mas eu quero colocar esse serviço para o tomógrafo. Um tomógrafo para eles como serviço. Quem habilita a minha empresa a prestar esse serviço?
É a ANS, ou seja, é o SUS. É a empresa que vai fazer um contrato de prestação de serviço comigo e esse contrato de prestação de serviço vai ser prestado. No caso do tomógrafo, eu vou pegar esse contrato que eu fechei com a ANS, vou ser um prestador de serviços. Quem vai regulamentar a quantidade de exames que vão entrar nesse serviço vai ser uma outra prestadora. Só depois que a prestadora passar as informações necessárias ao meu serviço, aí eu vou oferecer esse serviço ao meu beneficiário final. Certo? Então, não é diretamente comigo, eu presto serviço direto e indiretamente, porque tem alguém que me observa. Deu para entender? Vou dar um exemplo rústico para vocês. Eu presto hoje um serviço para a Unifacvest, assim como prestei serviço para N instituições dentro do país. Tranquilo? Estou prestando o meu serviço aqui, mas ao mesmo tempo que eu presto esse serviço, eu sou monitorado. Monitorado como o quê? Como professor e como coordenador. Como professor, eu sou monitorado se eu estou prestando o serviço final a vocês que são alunos. Como coordenador, eu ordeno a função dos professores para regular a prestação de serviço deles para os alunos. Deu para entender como que funciona? Dá um feedback aí, sim ou não? Eu respondo como coordenador, respondo como professor. Ao mesmo tempo que eu regulo, eu sou monitorado. Aqui é da mesma forma. Ao mesmo tempo que a ANS regula, eu sou um prestador e também sou um monitor e sou monitorado. Tá? Para que tudo isso? Para que você, que é o meu aluno final, tenha um resultado positivo daquela expectativa de qualidade que nós pretendemos prestar. Tá? Eu sei que a experiência de vocês dentro do campo da educação é mínima. 99% de vocês estão fazendo a primeira graduação. Tranquilo. Fazendo e terminando, né? Concluindo. Começar e parar não conta. Só que quase 100% de vocês é a primeira instituição que vocês estão fazendo. Se nós fizermos um comparativo comigo, que já tive em outras instituições, seria uma desvantagem para vocês, porque vocês não têm essa percepção de qualidade de outras instituições. Eu tenho, eu passei por elas, eu ajudei a coordená-las. Vocês não, vocês são beneficiários. É o primeiro serviço contratado de vocês para formação a nível superior. Bom, então eu, como sou esse prestador de serviço, eu vou ter que me adaptar à realidade atual do mercado de saúde suplementar. A nossa realidade hoje é um colapso completo. Por quê? Porque o governo não nos deixa trabalhar e mesmo que você queira trabalhar, você é boicotado ou pelo governo ou por outras empresas particulares. Tranquilo? Adequação dos domínios e indicadores no programa de monitoramento. Então, eu tenho que ter um domínio básico daquilo que eu estou prestando. Você já imaginou se eu tivesse que falar para vocês sobre qualidade, ou se tivesse que falar sobre radioterapia, ou ressonância, seja lá o que for, e eu não tivesse experiência nenhuma? Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma universidade da qual eu fui coordenador, lá eu tinha, em média, 600 alunos, só na radiologia, fora a biomedicina. O que acontecia lá? A faculdade ela foi vendida para uma outra instituição. E quando eles fizeram o levantamento dessa instituição, o levantamento do material humano dos professores, tinha lá gente dando aula a nível superior que não era formado. Mas como, professor?
O cara não era formado, o cara tinha só o ensino médio. E ele não era formado, porque ele era conhecido de uma pessoa dentro da universidade que fez a contratação dele em troca de algum outro favor. Então, por exemplo, ele dava aula na mecânica. Por que ele dava aula na mecânica sendo que ele não era formado? Porque ele tinha uma mecânica. E aí pegaram ele para dar aula na engenharia mecânica, porque ele tinha uma mecânica, ele ajudava os alunos a montar motor lá no laboratório, não sei das quantas, e o cara estava lá há 23 anos. 23 anos, entendeu? Então, esse é um fator de adequação dos domínios de indicadores do programa de monitoramento. Tá? Unificação das normas, melhorando o acesso da compreensão e dos interesses. Facilitar. A ideia de todo esse processo de internet, de interligação, é facilitar. Então, a plataforma hoje do Unimestre, por exemplo, ela vem para facilitar que você possa encontrar todos os conteúdos dentro da plataforma e ter acesso a todos os conteúdos, inclusive os vídeos das aulas gravadas que são feitas online. Pronto. Por quê? Porque é o máximo que se consegue da qualidade. Entendeu? O aluno ele pode ter aula presencial, onde ele interage diretamente com o professor, apesar de nós estarmos em ambientes diferentes, mas ligados dentro de uma mesma sala, o que eu acho fantástico isso. Alguns anos atrás, isso era visionário, era uma ilusão, impossível, a internet nem funcionava. O nosso servidor era o IG, bim, 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 entendeu? Eu tinha que usar a internet depois da meia-noite, porque cobrava um pulso só de telefonia. Hoje em dia a coisa mudou completamente da água para o vinho. E introdução às caracterização das entidades participantes. Se eu não tiver uma participação integral de todos os âmbitos, eu não tenho qualidade. Então, tudo tem que interagir. Se eu tenho, por exemplo, uma secretaria que não interage comigo, eu não consigo prestar o meu serviço. Se eu tenho um professor que não interage com a coordenação, eu não consigo prestar o meu serviço e nem ele consegue prestar o serviço dele, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Empoderar o beneficiário, contribuir para o aumento do poder de avaliação de escolha por parte do beneficiário. E quem tem essa avaliação de poder? O aluno. Todos estão me entendendo, pessoal? Onde eu quero chegar com isso? É ele que tem, é ele que vai dar o feedback, ele vai falar, olha, a aula do professor André é fantástica, eu fico lá ouvindo, me dá até um sono. Ou então ele vai chegar para falar, olha, a aula do professor não dá, meu, porque ele só gagueja, enfim, está lá, uma pessoa entra, ele atende telefone, não dá para se concentrar na aula dele, tá? Primeiro, transparência, contribuir para a melhoria do fluxo de informação. Então, tudo isso é para que as informações sejam claras. Se nós, dentro desse processo, não conseguimos distribuir uma informação clara final, o processo tem que ser revisto. Porque quebrou o padrão de qualidade, certo? E esse, particular meu, é o principal ponto. Fluxo de informação, tá? Então, contratualização, fornecer subsídios, contratualização entre operadoras, prestadoras e serviço. Nós temos que ter subsídio para isso, que é uma boa plataforma de ensino, espaço em HD para poder colocar um material, ter como interagir diretamente com o aluno em tempo real, como nós estamos fazendo, entendeu? Então, tudo isso é processo de qualidade. Vem do dia para a noite? Não. É processo. O que é um processo? É uma continuidade, tá? E a qualidade? A ANS como agente da introdução da qualidade no âmbito dos prestadores. Então, existe aí uma diretriz. E são essas as diretrizes que nós temos que colocar como qualidade. Uma das diretrizes é o Qualis. Tá aqui, ó. O que o Qualis faz? Ele vai medir a participação dos prestadores voluntária.
tem natureza indutora de melhoria da qualidade setorial naquela região, naquele momento, naquele setor, eu posso melhorar essa qualidade? Estabelece atributos de qualificação, eu qualifico esse profissional para eu poder cobrar dele o feedback daquilo que eu estou exigindo? Estabelece parcerias com entidades. Se tudo der errado, quem pode me auxiliar nesse processo? Meu plano B, né? O meu apoio. Quando tudo entrou em confronto por causa da pandemia aí, o que os professores fizeram? Colocaram material para vocês onde? Material de apoio. Por quê? Até que o restante seja definido, o material apoio vai dar uma sustentação. Avalia a qualificação dos prestadores, divulga os atributos de qualificação em instância consultiva. Aquilo novamente que eu falei para vocês. Alguém que vai me dar um feedback, um retorno, um suporte, tá? Vou dar um exemplo. Semana passada eu estava aqui no sistema, aí de repente, dando aula normal, dei uns 50 minutos de aula, apagou tudo, ficou tudo branco a tela, os alunos me ouviam, e eu ouvi os alunos, e aí caiu o sistema. 50 minutos de aula. Entrei em contato com a instituição e falaram, não, o problema não foi aqui, o problema foi no servidor do Google. E aí o Google me mandou um link com tudo aquilo que eu tinha feito naqueles 50 minutos salvo. Então eu não perdi, apesar do erro, eu não perdi nada daquilo que foi dito, que foi falado, foi tudo gravado e foi enviado para o link. Tá? Isso é uma vantagem. Então eu tenho aí várias entidades que são acreditadoras de serviço de saúde, reconhecidas pelo Inmetro ou pelo ISQA, entidades colaboradoras, pessoas jurídicas reconhecidas pela ANS para aplicação do PM Qualis, Instituto de Pesquisa que atue há pelo menos 2 anos, Conselho de Profissionais da área da saúde, entidades acreditadoras de serviço de saúde. Então, são pessoas que abonam aquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Você terminou seu curso, parabéns, se formou, e aí você vai fazer, qual é o próximo passo? Você quer ir trabalhar, quer ir para o mercado de trabalho. O que você faz para poder ir no mercado de trabalho? Você precisa de alguém que te credencie. Fale, olha, a Giovana, ela é tecnóloga em radiologia, a carteira dela está aqui. O Gabriel, a mesma coisa. A Sângela, a mesma coisa. A Thaís, a mesma coisa. Eles se formaram, cumpriram as 482 horas de estágio deles, fizeram as 2.800 e tantas horas de aula em sala, procederam com todo o curso, não tem nenhuma pendência e agora eles estão credenciados. Quem faz isso? O Conter, através de quem? Do CRTR. Você vai receber a sua carteira e essa carteira te habilita a estar atuando no mercado de trabalho. Eles se certificaram, certo? Eles estão indo por aquilo que eles viram no papel. O papel está dizendo que eles se formaram? Tá, então eles se formaram. Por quê? Porque a instituição nos informou isso. Então, é um validando as competências dos outros. Um validando as competências dos outros. Tá? Então, aqui não é diferente. Entidades gestoras de outros programas de qualidade, pessoas jurídicas reconhecidas pela ANS, com metodologias próprias de certificação ou avaliação sistemática dos indicadores de qualidade em saúde. O que isso significa? Significa que não é só a ANS que é certificada, ou que fornece certificação. Eu tenho a ANS no Brasil. Na América Latina, eu tenho uma outra empresa que qualifica a ANS. Na América do Norte, eu tenho uma outra que qualifica toda a América do Norte e América do Sul. Até que eu chego a uma instituição
que qualifica a saúde a nível mundial, né? Então, eu tenho aí alguém que qualifica a saúde a nível mundial. Entidade com experiência na área de avaliação de qualidade em saúde que atue há pelo menos 2 anos no mercado. Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui. Prestem atenção nesse quadro. Razão social, Organização Nacional de Acreditação. Ela é acreditadora? É. Ela é colaboradora? Não. Ela faz a gestão? Sim. IGQ, Serviço de Acreditação em Saúde. Ela é acreditadora? Sim. Ela é colaboradora? Sim. Ela faz a gestão? Faz a gestão. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico, CBR. É acreditadora? Sim. Colaboradora? Não. Ela pode ser a gestora? Pode. Tá? No caso aqui, ó, do 2IM, Inteligência Médica, ele só é gestor. É uma empresa de gestão. Na Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma, ela só é colaboradora, ela não pode ter fins lucrativos. Então, ela não acredita em ninguém e ela também não faz a gestão de nada, tá? E a G Saúde, ela é gestora. E assim vai. Sociedade Brasileira de Patologia, ela pode acreditar, ela é colaboradora, ela é gestora. Associação Brasileira de Acreditação do Sistema de Serviço de Saúde, acreditadora, colaboradora e gestora. Vou abrir um serviço de saúde. O meu serviço de saúde não vai colocar nenhum aparelho de tomografia, raio-x, mamografia, ressonância, nada. Não vou levar equipamento para o seu hospital. Mas eu sou especialista em gerir, fazer a gestão de todo o setor diagnóstico que seu hospital tem e fazer com que esse setor dê lucro e não prejuízo. Eu preciso ser acreditado por isso? Preciso. Eu sou acreditador? Não. Eu sou colaborador do hospital? Não. Eu sou simplesmente um gestor. Deu para entender, pessoal? Por favor, se manifestem aí. Quem tem dúvida, já fale. Porque isso é meio complicado de se entender. Alex, Duane, Gabriel. Diga, Giovana. Pode falar. Abre o áudio, Giovana, senão fica lendo o some muito rápido e eu não consigo ler tão rápido. Eu não consegui entender esse exemplo de qual que vai ser certinho a gestão e o do colaborador. Colaborador é alguém que tem vínculo direto com o hospital. Por exemplo, você é contratada para ficar na recepção do hospital. Você é uma colaboradora. Você é CLT, tá? Acreditadora é quem está lá e valida o serviço. Olha, eu sou representante de todos porteiros que existem em hospital no Brasil. Então, se você quer trabalhar no hospital, você tem que ter um curso específico para trabalhar como porteiro no hospital. Então, eu sou um acreditador. Entendeu? Ah, eu sou só um gestor. Ah, eu só cuido da parte gestional. Eu contrato, eu demito, eu organizo. Eu não tenho nada a ver com material humano. Vocês mandam para mim e eu faço o serviço acontecer. Deu para entender? Sim ou não? Entendeu? Então, é assim. Eu posso fazer a gestão dentro de um hospital, do setor de diagnóstico? Posso. Eu preciso ser CLT? Preciso ser funcionário? Não. Sou uma empresa gestora, só vou lá para fazer a gestão. Eu preciso colocar equipamento lá dentro? Não. Por quê? Eu só vou fazer gestão, eu só vou cuidar do que vocês já têm e vou falar para vocês o que precisa.
Mais nada, não vou colocar meu serviço, não vou colocar equipamento, não vou trazer pessoas, não. Só vou falar para vocês, se precisar de mais gente, vocês vão abrir um processo de seleção e contratar pelo hospital. Entendeu? Então, essa é a diferença. Bom, hospitais, acreditação, certificado PMQualis, Notivisa, Anvisa, certificado ABNT, NBR, ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade. Certificados de entidades gestoras de outros programas de qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitando que nós vimos aqui no ISO 9001. Você tem uma plantação de laranja. Aí você pega essa laranja, leva até um grande depósito e lá você vende essa laranja diretamente para o feirante. O feirante põe no caminhão dele, vai para a feira pública, vai para o mercadão e vende lá as laranjas dele, certo? Só que você tem muita laranja, vender só para os feirantes, só no mercadão, não é o suficiente. Você quer exportar. Você quer pegar essa laranja, colocar num navio ou num avião e mandar esse material para a Europa. Vou mandar para a Europa. Porque eu estou produzindo muito. E minha laranja tem qualidade. E aí o que você faz? Você vai passar por um processo de qualidade, de acreditação. Eles vão te fornecer um selo ou uma qualidade, um documento que diz, olha, a laranja deles é boa, pode ser exportada. Quem tem interesse de comprar essa laranja na Europa? Pegam a empresa de lá, conferem a documentação, compram a laranja e levam embora. Você manda a laranja para eles. Entendeu? Se você não tiver essa acreditação, se você não tiver essa certificação, você não pode vender para o mercado externo. Só pode vender para o mercado nacional. Deu para entender? É uma questão de qualidade. O hospital é a mesma coisa. Nós temos hospitais de referências no Brasil. Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas, INCOR, lá em São Paulo. São hospitais reconhecidos em toda a América Latina, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, são hospitais de ponta, né? Hospitais de ponta. Eles têm esse tipo de acreditação, esse tipo de qualis. Isso vale para qualquer área. Ah, eu fabrico pano de prato e eu quero exportar esse pano de prato. Eu posso? Pode. Seu pano de prato tem algum tipo de contaminação? Né? Tem algumas coisas que não podem ser exportadas. Por exemplo, terra. Eu não posso ir na Europa, pegar uma terra, vou levar para analisar em São Paulo. Quando chegar no aeroporto, eles falam, ó, você não pode entrar com terra de outro país dentro dessa nação. Por quê? Risco de contaminação biológica, trazer espécies de fungo que não são daqui, você não pode trazer alimento que não é a vácuo, entendeu? Ah, minha avó, fui lá para Londres, minha avó fez um pêssego em caldas para mim e eu vou levar para minha mãe que está no Brasil. Não vai levar, querida. Porque quando chegar no aeroporto e passar no raio-x, eles verem que é um pote de conserva caseiro, eles vão ficar com o seu pote de conserva lá. Você só pode trazer aquilo que é industrializado e tem selo de garantia. Entenderam, pessoas? Tranquilo? Então, hospital dia isolado. Acreditação, certificado Qualis, Anvisa, certificado ABNT 9001, certificados de entidades gestoras e outros programas de qualidade. E os profissionais desse hospital? Residência, título de especialista, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado, entendeu? Então, assim, eu quero... Deixa eu ver aqui um exemplo. Você vai num hospital e você tem que fazer um exame contrastado para colocar um stent lá. Um exame cardíaco qualquer, de alto risco, né? Todo exame tem risco, mas de alto risco. E lá você sabe que tem um doutor
em radiodiagnóstico e tem um técnico em radiodiagnóstico. Quem você gostaria que realizasse o exame em você? Parece óbvio, né? Parece óbvio. Quem você gostaria que desse aula para você? Um técnico, por mais simpático e bonito que o cara seja, ou um doutor em radiodiagnóstico? Por mais que você seja simpatizante do técnico, que pode ser até seu amigo, o seu bom senso vai dizer que o doutor em radiodiagnóstico é o melhor. Por quê? Ele estudou, ele tem titulação, ele é doutor. Para ser doutor, ele passou por mestrado. Antes, ele foi especialista, ele tem experiência. Então, se surgir algum problema, é a ele que você vai recorrer. É uma questão óbvia. Então, tá lá, né? Título de especialista, pós-graduado, doutorado. Acreditação, certificação Qualy, são outras empresas, são outras formas de acreditação. Então, vamos lá. No fluxo de coleta e divulgação dos atributos, a ANS está aqui. Lá em cima. Aí eu tenho entidades acreditadoras, entidades colaboradoras, entidades gestoras de outros programas de qualidade. Para cada uma delas, eu vou ter lá um fator de qualidade, certificação de acreditação, nível máximo. Certificação de monitorada, quais? Prestadores de serviços, somos nós. E aí, informam a certificação de acreditação por outras operadoras, outros atributos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Quando você se formou, começou a trabalhar na clínica, no hospital, no seu próprio negócio, obrigatoriamente, por lei, o CONTER comunica ao CRTR que a sua empresa ou você precisa ser fiscalizado e, anualmente, você precisa passar por um aperfeiçoamento clínico. Um aperfeiçoamento daquilo que você aprendeu. E aí você vê um monte de cursos na internet. Radioterapia, tomografia computadorizada, industrial, veterinária, tudo. Por quê? Por obrigação, você tem que fazer uma capacitação anual. Baixou um fiscal lá. Quando foi a última capacitação que esse povo teve? Essa capacitação aí foi há 2 anos atrás. Opa, não pode. Não pode, você tem que dar a capacitação para eles novamente, o mais rápido possível, senão a gente vem aqui e interdita seu negócio. Certo? Então, programa de monitoramento da qualidade dos prestadores de serviço na saúde suplementar. É um sistema de medição para avaliar a qualidade dos prestadores de serviço por meio de indicadores. O objetivo é estimular a qualidade e a disseminação da informação sobre o desempenho do setor, tendo como público-alvo a sociedade em geral. Então, isso é passado para a sociedade, tá? Todo mundo aqui já assistiu o desenho dos Simpsons? Simpsons, sabe? Aqueles personagens que a família toda é amarela. Quando começa o desenho, eles estão lá tocando aquela vinheta e ele está saindo da usina nuclear, não é isso? E aí, na usina nuclear, ele passa por baixo de uma escada, derruba o cara. Aí tem uma placa, assim, do lado direito, lado esquerdo de vocês, que vai para assim, ó, tantos dias sem acidente. Aí, quando ele passa, derruba o cara, aí ela marca lá quando foi o último acidente, quantos dias voltou. Então, parece lá 0 novamente. Então, nós temos que ter essas incidências calculadas e contabilizadas, para que ela não se repita, tá? Então, os beneficiários, visando o aumento da sua capacidade de escolha. Os prestadores de serviço, visando o fornecimento de iniciativas e estratégias de melhoria de desempenho. As operadoras,
planos privados de assistência à saúde, visando a uma melhor qualificação de suas redes assistenciais. Então, isso aqui é o objetivo de estimular a qualidade. Tranquilo? Eu vou ter melhorias em vários setores para poder fazer com que o negócio funcione. Vou dar um exemplo. As operadoras de planos privados, seja ela qual for. Geralmente, telefonia no Brasil, a gente tem muita reclamação. Não só telefonia, como banco. Né? Como banco. Banco, porque na hora de você precisar deles, eles nunca precisam de você. Você tem que esperar. Mas na hora que você mostra que você tem um capital e você quer investir, eles correm atrás de você feito um cachorrinho balançando o rabo. Entendeu? Então, isso é uma das características de banco. Telefonia. O pessoal te liga, te oferece um pacote super master que você só vai pagar daqui a 10 meses e tem 1 milhão de gigas, mais o telefone, e ele já te dá um calendário. Beleza. No primeiro mês você tem problema. E para conseguir falar com esse pessoal de novo? Aí você fica no telefone lá ouvindo a musiquinha. E aí transfere para um, transfere para outro, até que a ligação cai. Entendeu? Então, isso tudo é qualidade. A gente pensa de um lado e não pensa do outro. E aí, o que acontece? O setor vai para o beleléu e acaba ficando mal falado. Quais são elegíveis os prestadores de serviços integrantes da rede de assistência de operadoras? Hospital, hospital-dia, o SAT, consultórios e clínicas. Então, todos eles têm o Qualica. O que eles medem isso? Quais são os domínios? Estrutura, composta pelos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para assistência em saúde. Então, eu tenho que ter recurso para isso. Eu não posso fornecer um serviço ou falar alguma coisa que eu não tenho um recurso para poder manter aquilo que eu falei. Segurança é um conjunto de ações ou processos que objetivam a redução ao mínimo aceitável do risco do dano desnecessário associado ao cuidado à saúde. Pronto. Vocês têm visto aí nas redes sociais, cada vez aparece um governador falando uma coisa, olha, vamos aumentar aí a reclusão social, né? Ah, por causa disso, agora... Aí outros estão liberando, olha, vamos sair, mas vamos ter que usar máscara. Todo mundo usando máscara quando você estiver na rua, né? É uma questão de consciência, tá? Então, é um conjunto de ações que vão objetivar a redução ao mínimo aceitável. Ao mínimo. Álcool gel, né? Olha, fazer asepsia, todas as vezes que você mexer em alguma coisa, fazer asepsia com álcool gel, utilizar máscara, né? Então, é o mínimo aceitável. Se você estiver cumprindo isso à risca, beleza. Agora, se você não estiver cumprindo, vai ficando mais rígido. Por quê? Porque é o mínimo aceitável. Você tem que ir pelo mínimo aceitável. Se você não for, não tem como. Você vai continuar prestando um mau serviço. Efetividade, determinada pelo grau com que a assistência, os serviços e as ações atingem os resultados esperados. Efetividade. Determinei que todos usassem máscara. E aí eu libero o meio de transporte, tem 60 pessoas dentro de um ônibus que só cabe 48, fora o motorista. Resolveu? Foi efetivo que todos usassem máscara? Não foi efetivo. Por quê? Pô, onde cabe 40, eu coloquei 60, independente de todo mundo estar com máscara ou não, tá todo mundo junto, um ali raspando do outro, se esfregando, para ser contaminado da mesma forma. Então, não é efetivo, não adianta, né? Tô falando isso por causa de São Paulo, né? São Paulo proibiram o Deus e o mundo lá, e o metrô tem 6 mil pessoas que passam por hora no metrô, todo mundo de máscara, mas e daí? Não resolve nada. Centralidade no paciente consiste na percepção de satisfação associada ao relato de experiência, escuta atenta, comunicação e envolvimento do paciente nas decisões.
tá? Ninguém nessa vida é obrigado a nada. Eu quero fazer um tratamento, preciso fazer uma cirurgia. Eu sou obrigado a fazer essa cirurgia? Não. Ninguém pode te obrigar a fazer a cirurgia. Você vai fazer se você estiver disposto a isso, certo? Domínios de indicadores do quadro em hospitais: proporção de enfermeiros, profissionais de enfermagem por leito, uso de prontuário eletrônico. Isso aqui é novo, porque o uso de prontuário eletrônico faz o quê? Uns 3, 4 anos que foi implementado. Tá? Capacidade do prestador envolver o paciente nas decisões clínicas, capacidade de escuta e comunicação do prestador. Isso está muito ligado a, inclusive, a parte de vendas, porque tudo nessa vida é venda, inclusive a área da saúde. Conformidade com os padrões de identificação do paciente, taxa de densidade de incidência de infecção ocorrente sanguínea, taxa de densidade de infecção ocorrente sanguínea associadas a catéter venoso. E aí, cada área, ela vai colocando aquilo que ela acha necessário para poder fazer uma segurança nesse setor. Tá? Então, por exemplo, você está trabalhando no hospital e você está lá no setor diagnóstico e você recebe um paciente. Qual o protocolo para você receber um outro paciente? Qual é o primeiro protocolo que você tem que fazer? Você tem que fazer a asepsia da mesa, né? Fazer a asepsia do chassi, né? Se for uma criança, pior ainda, você tem que fazer a forração da mesa, você tem que colocar um cobertor sobre a mesa para poder colocar a criança, porque aquela mesa é gelada. Existe uma série de protocolos a serem seguidos quando entra e sai um paciente de dentro do setor diagnóstico. Agora me diz, onde você vê isso? É muito difícil até te oferecerem equipamento de proteção. É difícil, tá? Estou dizendo aí para raio-x convencional, não para o setor odontológico, porque proteção somente para as grávidas, que é abdominal. Tireoide para odontológico não funciona, não tem como você realizar o exame de odontológico aí. Então vamos lá, ó. Indicadores do SAT. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Já enviaram sugestões para indicadores para o Qualis, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Patologia e Oncorrede, que cuida do setor de oncologia. Pela ANS, sociedade em geral, pelas acreditadoras de serviço de saúde, pelas entidades colaboradoras, pelas entidades gestoras de outros programas de qualidade e pelas operadoras obrigatoriamente. Vocês vão ver o que vai acontecer no setor de qualidade quando cair essa curva da pandemia. A atitude das pessoas a nível mundial vai mudar completamente. Não vem me falar que vai ficar tudo igual, porque não vai, a não ser que você seja muito inconsequente. Mas em muitas partes do mundo, já há algum tempo, o pessoal já não se cumprimenta segurando as mãos, dando beijinho no rosto. Isso aí, não, teve até uma campanha nos Estados Unidos de uma pessoa da área da saúde lá, que mexia com pandemia, coisa do gênero, que ela falava que é um absurdo você cumprimentar as pessoas beijando no rosto, que a quantidade de bactérias, de poluição e tudo mais é inacreditável. Isso é uma verdade, né? Mas são costumes que nós trouxemos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, e nós procuramos manter como educação. Hoje já se vê que não segurar na mão de uma pessoa não é mais falta de educação. Existem outras formas de cumprimento, né? Outras formas de cumprimento. E o ser humano arruma outras formas mesmo, sem que ninguém saia ofendido com isso. Tá? Então, são mecanismos... Vou voltar aqui. Mecanismos de divulgação. Divulgação pelas operadoras. Devem divulgar os atributos de qualificação obrigatoriamente. Então, toda vez que você consegue um selo de certificação, você vai expor isso. Eu tenho tal selo, eu sigo tal regras. Hoje você vê muito disso aí na porta da loja. Devido ao decreto, número tal. Se tu entrar sem máscara, tu vai se dar mal. Certo? Tem um decreto dando apoio a isso, para que seja cumprido. Então, a pessoa deixa exposto. Proibir fumar, né? Que é o mais comum, proibir fumar. Então, são coisas que realmente
têm que ser expostas para ser validadas. De cada prestador de sua rede assistencial, em seu material de divulgação de rede assistencial, seja e-mail eletrônico, impresso ou audiovisual, destacando as razões definidas pela ANS e a sua importância para a qualidade do atendimento. Qualquer site, qualquer empresa que você entrar na internet, vai estar escrito lá quais são os princípios dessa empresa, os objetivos da empresa, histórico, vem lá falando, respeito ao nosso cliente, blá, 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 blá. É um padrão de qualidade. Tá? Pessoas, vocês ainda estão aí? Vou olhar aqui. Estão aí? Tá aí, Alex? Sim. Muito bom, Sângela. Feliz, Sângela, você está participando, viu? Giovana tá aí. Gabriel já deve ter jogado videogame, não é possível. Fator de qualidade. Elemento que calcula de cálculo aplicado ao índice definido pela ANS para reajuste anual da remuneração. O objetivo é refletir a qualificação do prestador no cálculo do reajuste, utilizar nos casos em que o contrato preveja livre negociação entre as partes. Isso aqui é a parte financeira, tá? Porque existe um mínimo. Um tecnólogo tem um mínimo de 2 salários mínimos regionais que devem ser cumpridos. Isso é lei. Tá? Mas a livre negociação, eu vou te pagar só R$1.000. Não pode. É no mínimo 2 salários mínimos regionais. Existem empresas ainda que burlam isso e falam, não, que é o salário mínimo nacional. Não é regional. É claro isso. Tá? É bem claro referente a isso. Então, Índice Nacional de Preço do Consumidor, índice de reajuste que será aplicado pelo fator de qualidade, critérios de definição de representantes do setor e daí por diante. Pessoal, nós vamos parar por aqui, tá? Qualidade agora nós temos só na quarta-feira, é isso? Qual é a nossa próxima aula de qualidade? É quarta-feira? Alguém tem o calendário aí na mão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado pela ajuda, viu, pessoal? Pô. Amanhã é radioterapia. Qualidade na quarta-feira, segunda aula. Quarta-feira, às 19h20. Então, nós vamos continuar com qualidade. E amanhã, às 21h10, nós voltamos com as atividades de radioterapia. Tá bom? Dúvidas, pessoas? Dúvidas? Gisele falou que tá ok. Gabriel, ok. Duane, ok. Gisele. Sângela. Tá tudo ok? Ok? Então, tá bom. A aula de qualidade é chata mesmo, viu, pessoal? E tem muita coisa para ser lida, né? Que eu já mandei as apostilas para vocês. Depois eu vou ver se eu tiro alguns textos dela e vocês vão resolver as questões retirando as alternativas das próprias apostilas. São 4, se eu não me engano. Tá ok? Ou 3, não lembro. Vou dar uma olhada. Tudo bem, então? Vamos ficar por aqui. Alguém quer fazer alguma observação? Ninguém? Tá bom, então. Então tá. Tudo certo. Tá bom, Giovana. Então, fiquem com Deus, pessoas, e até amanhã e até quarta-feira. Tá bom? Até mais.